Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, a edição de número 439 no ar, transmitindo para você, né, de qualquer parte ou para qualquer parte do planeta, né, diretamente de Tatooine, aqui em Caxias do Sul, com todas as estações no mesmo dia, frio, chuva, calor, né, ou seja, haja saúde, meu amigo. Você que está sobrevivendo bem a isso, né, lembre-se que tem gente pior que você, porque se nós estamos aqui, graças a Deus, temos tido aí a alegria, a bênção de ter trabalho, de ter saúde, de podermos estar juntos, não é? Em busca da razão perdida. Este Teoria de Tudo é especial, na boca do gol estaremos falando, né, sobre toda a rodada da quarta-feira, projetando o final de semana. Joselito Santos está prontito no mas, e também, é claro, teremos a participação especial do jornalista, consagrado jornalista, que está também na equipe com o Ivan Sgaraboto, com o Joselito Santos, é o José Teodoro, que é um amigo querido. Estivemos juntos agora há pouco, né, ou nesta noite de quarta-feira, nas homenagens que a Câmara de Vereadores, a vereadora Marisol Santos, propôs à Associação Rio Grandense de Imprensa pelos seus 20 anos, com todos os colegas de imprensa lá, muito legal, parabéns a toda a comunidade ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, que no estado tem aí cerca de 80 anos, não sei exatamente se são 80, mas parece que são 80, juntamente, né, desde a fundação com Érico Veríssimo, que momento, hein? E em Caxias do Sul, fundada com outras lideranças da área de jornalismo, mas pela Jussara Tonetti também. Eu vou esquecer um monte de gente, eu vou falar sobre isso no programa de sexta-feira, mas para dizer, sim, né, que estamos felizes por esta homenagem. Muito obrigado aí à vereadora Marisol Santos. O Teoria de Tudo tem o apoio de Unicesumar, Revista Acontece, TV Caxias, Canal 14 da NET, Academia Motivida, Top Down Informática, CPR, Rodas e Pneus, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti. Nossa, uma galera, muito obrigado a todos vocês. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o programa especial, o Por Dentro da Bola. Unicesumar aí, ó, liga aí. Tá sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Fácil, extremamente fácil pra você. Caxias para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano e agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Muito bem, estamos de volta. Vamos lá. Por Dentro da Bola. Muito bem, isso é o que dá, querer usar a mão esquerda, a mão direita ao mesmo tempo, pensar e respirar, né? Acontece isso, você aparece antes do tempo e aparece também o Joselito Santos. Alô, Joselito, tudo bem, cara? Como é que vai? Tudo certo, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14.
A gente percebe quando o cara tá viciado com o bichinho, a cachaça do esporte, da comunicação, quando agora, nesse momento, né, 11 horas da noite, nós estamos aqui, né, dando o nosso alô, isso é muito bom, né, tudo bem, quentinho, não é, José? Na boca do gol, quadro por dentro da bola, hoje com um convidado especial, José Teodoro, que é teu parça também, não é? Vamos trazê-lo aqui para a tela. Alô, alô, José Teodoro, tudo bem? Boa noite, irmão. Boa noite, Brambila. Nossa saudação também ao Juscelito e ao pessoal que nos acompanha. Que legal. Antes de mais nada, eu quero te perguntar uma coisa. Tem a tua voz nesse comercial da Acontece, né? 10 anos. É tua voz, né? Na revista? É. Não é minha voz. Parecida, né? Parecida. Parecida, não é. Achei que era tu. Estava ouvindo. Ah, eu estava tentando identificar de quem que era a voz ali, porque eu... Tem uma entonação bem parecida com a tua. Que legal, bem-vindo, né, ao esporte. O Joselito comanda a pauta e nós damos pitaco. Tu menos que eu, né? Eu dou só o pitaco. Né, José? É isso aí. Pois é, Zé, bem-vindo. Bom, a gente vai iniciar, obviamente, pelo Juventude, que terminou há pouco tempo, né? O Juventude venceu. Não fez uma boa partida no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Thiago Carpini acabou ajustando a equipe e o Juventude acabou virando a partida diante da equipe do Londrina, uma vitória, importantíssima para o Juventude, porque o Juventude fica ali na primeira parte da tabela, chega por enquanto, eu estava dando uma olhada na 8ª colocação, porque o Vitória, que é o próximo adversário, também venceu, e o Vitória está ali nas cabeças, né? Tá brigando pela liderança, inclusive, da Série B. Não sei se tu conseguiu acompanhar, Zé, qual que é a tua opinião a respeito do jogo? Sim, eu acompanhei o jogo. O Juventude não fez uma boa partida. O primeiro tempo, principalmente, foi um pouco difícil para a Juventude, mas no segundo tempo a Juventude deu uma melhorada. E claro que o segundo gol que o Juventude fez foi uma falha clamorosa do setor defensivo, né? Mas o que importa? O que importa é que o Juventude estava lá para pegar essa falha, né? E só falhou porque tinha alguém ali também, né? Entende? Então, o mérito. Então, no segundo tempo, o Juventude, 2 lances, o importante foi 2 minutos de diferença, de um gol para o outro, né? Não dava nem tempo para passar o lance do primeiro, já aconteceu o segundo. E isso é importante. A vitória no decorrer de uma competição como essa, a Série B, uma competição pesada, uma competição difícil, e que os times, com exceção do Sport Recife, os demais se igualam. Né? Não há muita diferença entre um time e outro. O importante é vencer, e vencer fora de casa, assim como o Juventude venceu, é importantíssimo isso. Então, 2 pontos assim que valem, 3 pontos que valem ouro para o Juventude, até porque ele recupera os 3 que o Juventude perdeu em casa para, naquela época, o Lanterna, que era o Tombense. O Juventude está devendo esses 3 pontos, ele precisa buscar. São 3 derrotas em casa, né? O Juventude tem vitórias fora de casa, então está recuperando. Ele vai ter que recuperar o que ele perdeu em casa para depois começar a fazer um campeonato de equilíbrio. Até agora, o que o Juventude fez até agora, tanto é que está ali, vê que está ainda um pouquinho longe da classificação, entre os 4, por quê? Porque não fez o dever de casa. O que é o dever de casa? É vencer em casa e buscar pontos em casa, empatar fora de casa. O Juventude perdeu 9 pontos em casa. É muito ponto perdido em casa. Nesse momento, são 14 jogos, né? 9 são 14 jogos, 3 derrotas em casa, então é muito. Mas, pelo menos, fez. O jogo de hoje é um jogo que nem se exigia do Juventude, nem se exige desempenho em campo. Exige, aliás, nem se imaginava também a vitória. O empate, a conta é essa, o empate contra o Londrina lá no Estádio do Café, vinha bem na conta, veio 3 pontos. Então, é isso que vale. E também a alternativa que o técnico, quando perdeu para o Tombense em casa, disse: nós precisamos buscar alternativas, o Juventude precisa buscar alternativas dentro do jogo, coisa que não conseguiu contra o Tombense em casa. Hoje conseguiu no segundo tempo, colocar um time mais agressivo, jogar mais com suas linhas altas, e surpreendeu o Londrina, fazer pressão alta em cima da Londrina e em velocidade, transição com velocidade. É isso que deu ao Juventude a vitória. Embora o desempenho, claro,
ficou abaixo, mas, como eu disse, o que vale o desempenho nessa altura se você tem 3 pontos? São 3 pontos que valem. Então, uma noite maravilhosa para a Juventude, sob o ponto de vista de pontos, né, de pontuação de vencer o jogo. Perfeito. Só superar essa camisa da Argentina, do Londrina, aí já tá bom para mim, não precisa mais nada. Né? Pois é, eu tava olhando, parecia bem igual a camisa da Argentina, né? Da Argentina. No calção aí tem o nosso patrocinador Master, né? O Unicesumar é de Maringá, mas aqui tá o Unicesumar no calção do Londrina aí, ó, olha que legal. Já esteve no calção do Juventude também. O Unicesumar não é café pequeno, não, está aqui com a gente também, né? Agora o estádio, o gramado lá tá muito feio o gramado, né? Eu conheço esse estádio aí, eu já trabalhei nesse estádio aí, é um estádio grande, bem grande, é o Estádio do Café. Agora o gramado de hoje, nossa, eu tava olhando aí, parecia uma, como é que diz assim, aqueles gramados que quando de interior, quando chove, os caras estacionam os carros para ir na festa, né? Sim, depois pisoteio para ir para o almoço da colônia. Mais ou menos. Final de show esse gramado aí. É verdade. Encontra uma bosta de vaca no caminho, já pisa. Sim, é verdade. E vi muito isso com o Bangu, eu era dente de leite do Bangu nos anos 70, né? Eu já fui criança, não parece, mas eu já fui. Já fui criança. Então, estamos aí, Joselito, né? Você que manda aí na pauta, temos tempo. Sim. Não, eu ia falar, até que o Zé comentou com relação à transição rápida que o Juventude teve, foi exatamente o que o Londrina fez no primeiro tempo, né, Zé? Me parece até que trocaram ideias, assim, no segundo tempo. O Londrina errou bastante a sua saída de bola, por conta que o Juventude esteve a sua marcação mais alta, e já no primeiro tempo o Juventude errou bastante e o Londrina tinha essa transição mais rápida, né? Sim, foi uma troca, parece, né? Claro que o Londrina é um time que vai brigar para não cair. Aliás, está brigando para não cair. Bem fraco. Mas aí fica o quê? Aí fica o mérito de quem vai lá e vence, porque muitos vão vencer o Londrina lá no Paraná. E a Juventude é um desses muitos. Então, fica esse o mérito. Né? E volto a dizer, a alternativa é encontrada no decorrer da partida. Isso é importante. É você saber o que fazer quando o jogo está acontecendo. E tem treinadores que não sabem o que fazer. O Carpini me parece que é um treinador que tem esse perfil de conseguir encontrar a solução em meio às adversidades. Quais que foram hoje? O Juventude com desfalques, sem o Mandaca, né, desfalcado. O Juventude desfalcado no zagueiro. O Juventude sem o Jadson, que é um jogador que dá muita movimentação ali no lado direito. Motorzinho ali no meio campo. Motorzinho. E o Juventude que saiu perdendo. Um gol também que bota por conta de falha, né? O Thiago. Foi falha do Thiago. Para mim foi falha dele. Então foram diversos fatores que estão depondo contra o Juventude para o segundo tempo, para os últimos 45 minutos. Tem que encontrar uma reação fora de casa diante das dificuldades que a Juventude tinha na questão do time em si desfalcado e também o ânimo de estar perdendo. Não, a Juventude foi lá e venceu o jogo. Isso que era mais importante. O empate já era um bom resultado no segundo tempo, empatar o jogo. Quando empatou o jogo, pensei bem, agora a Juventude vai dar uma fechadinha e vai tentar trazer o resultado para casa. Aí vem aquela bola lá, né, em que o Juventude mordendo em cima, que isso é importante, morder em cima, como se diz, né, morder no garrão, né, o Juventude foi lá e conseguiu, né, ter aquele segundo lance, aproveitar e fazer o gol. Aliás, tem 2 lances ali que eu não vi mais a repetição, mas naquela bola no Nenê não foi falta do goleiro? Para mim pareceu. Para mim pareceu. E aí, teria uma falta clara, inclusive. Seria o cartão vermelho para o goleiro, né? E depois o outro lance lá, que também a Juventude pede um pênalti. Tenho minhas dúvidas ali, mas... Eu também não consegui ver, mas também me pareceu pênalti. Eu vi muita, não é convicção do árbitro, é não vontade do VAR de ver o lance, sabe? Tem VAR nesse jogo, na Série B? Tem não vontade, tem VAR.
Não é que o árbitro estava com convicção de que não foi, não. Foi falta de vontade do VAR ver aqueles lances ali, porque olha, a gente vai ver o lance agora com mais precisão, no repeteco aí, né, nas matérias das reportagens, mas eu tenho certeza que um daqueles lances ali, o VAR deveria agir. Então, também tem mais isso, né? Thiago Carpini recém conversou aí com a imprensa, vamos ouvir um pouquinho? A gente pausa, comenta, né? Vamos nessa. Eu acho que isso foi muito importante, se tem um ponto positivo a ser destacado, foi a gente fazer um primeiro tempo novamente não tão bom, isso é uma coisa que tem me preocupado um pouco, a gente precisa ajustar isso o mais rápido possível, mas vamos potencializar as coisas boas, né? A entrada de 2 atletas que vinham participando com menos frequência, foram decisivos não só nos gols, mas também nos comportamentos, com e sem bola. O nosso segundo tempo, sim, mais uma cara do Juventude, a cara da reação dessa equipe, então, e mais do que isso, né? Você sair com um placar adverso no primeiro tempo, jogando na casa do adversário, né, que joga ali pelo desespero, pela sobrevivência, a gente sabe como competiu muito no primeiro tempo, nos criou muita dificuldade mesmo, mas no segundo tempo acho que a gente encaixou melhor o jogo e a gente conseguiu colocar o nosso ritmo, ser um pouco mais agressivo, criar situações de gols e sofrer um pouco menos, né? Não que nós não tenhamos sofrido, né? Então acho que são coisas a serem ajustadas. Mais uma vez a gente, graças aos atletas, criando boas alternativas, então a gente ganha alternativas para a nossa sequência, com a volta de alguns atletas agora, saem outros, chegam outros, né? Agora a gente tem já Rodrigo Rodrigues e Jean suspenso, mas volta Romércio e volta Jadson, e assim a gente vai seguindo a nossa caminhada. No teu comando, a equipe saiu perdendo só 2 vezes, né? Contra o Sport, que acabou perdendo a partida, e hoje, que conseguiu a virada, que foi a primeira vez na Série B que sai perdendo e vence. O que está sendo importante? Essa mudança do Juventude em conseguir virar, de ter essa tranquilidade hoje e conseguir esse resultado. Poder de reação, tranquilidade, confiança no trabalho que está sendo feito e o mérito total dos atletas, principalmente isso, o mérito dos atletas em acreditar no que está sendo passado. Então acho que isso mostra a convicção e a compra de ideias, e acho que reflete aí nessas possibilidades como hoje de sair atrás no placar adverso e você conseguir a vitória. Então fico muito feliz com isso. Página virada, assim como foi o jogo lá em Recife, vencemos, foi muito bom. Eles têm que comemorar mais um pouquinho aí até o jantar, passou o jantar, a gente vai descansar, voltar para Caxias e nos prepararmos muito para o jogo de domingo. Vamos enfrentar um time de G4, um time que perdeu muito pouco, um time com jogadores de uma capacidade muito boas, assim como os nossos, então a gente tem que estar muito, muito atento à nossa sequência. Muito bem, um trecho aí da coletiva, não é? Com vocês aí a palavra. Ele traz exatamente aquilo que a gente vinha falando, né, da reação do Juventude em cima das dificuldades que o Juventude tinha. Eu citei algumas: desfalque, né, gramado, sair perdendo, um primeiro tempo fraco que o Juventude fez, e conseguir mudar a situação no segundo tempo. Eu gosto muito de treinadores que conseguem usar o intervalo para mudar uma situação. Porque o trabalho do treinador não é só botar 11, definir quem são os 11, quem são os reservas e um esquema tático, e se é surpreendido pelo adversário, ou o adversário lhe dá um nó, né? E aí o treinador depois chegar e dizer, não, mas o adversário jogou em cima do nosso esquema e nos neutralizou e tal. Mas o que você fez para mudar a situação? O que você fez? Você tem 45 minutos de jogo, primeiro 45, 50, dependendo dos acréscimos, e você viu que não deu certo o que você propôs. Né? Então você tem 15 minutos, 10 minutos, né, para conversar com os jogadores, fazer uma reunião rápida ali e dizer, gente, o que está errado nesse primeiro tempo? O que nós erramos? Onde é que nós erramos? O que nós podemos fazer no segundo tempo? Sabe? Você vir com uma proposta, você conseguir mudar a situação. Esse é o trabalho do treinador, é aí que aparece o treinador, quando você encontra as alternativas, e você é pago para isso, e você é profissional para isso. Então, e o Thiago tem essa capacidade, mostrou hoje.
Mas o que eu tenho para poder resolver, mudar a situação? Olha, eu tenho um jogador com característica X que vai me dar uma resposta naquilo que eu preciso. Eu não tenho nenhum para conseguir me dar uma resposta naquilo que eu preciso. Então, eu segundo um plano B. Então é isso, a gente de volta no segundo tempo, percebendo que o que tinha que fazer, tinha que mudar a atitude. Que quer mudar a atitude, não deixar o Londrina ter transição rápida. Né? E o Londrina, com um placar de 1-0, ia botar uma linha forte atrás e tentar trabalhar em velocidade para buscar o segundo gol. Para um time que ia em busca do empate, ia dar espaços. Não, a Juventude fez o contrário. A Juventude veio para cima do Londrina de uma forma agressiva, subiu suas linhas, provocou o erro do adversário, né, e quando pegava a bola, pegava com intensidade, principalmente no lado direito ali com o Reginaldo, né, em velocidade e agressivo, e usando de dois jogadores que não são titulares, mas que hoje deram uma resposta diante da necessidade que o Juventude tinha no jogo. Então, é isso. O Juventude vem para cima, muda a atitude e poderia não ter dado certo. Poderia não ter dado certo. Nós estamos analisando agora em cima de algo que deu certo. Mas só deu certo porque houve mudança também da atitude. É isso que importa. Perfeito. Joselito. Eu acho que eu gosto bastante das entrevistas do Thiago Carpini, porque eu entendo que ele é um treinador muito consciente daquilo que aconteceu mesmo na partida. E ele falou que foi mérito dos jogadores, mas também foi mérito dele, porque ele acabou mudando, inclusive, o posicionamento do Juventude no segundo tempo. Como o próprio Zé falou, o Juventude foi mais agressivo no segundo tempo do que no primeiro. No primeiro tempo, o Juventude estava muito perdido e deixou muitos espaços, e o Londrina que era o time agressivo. Por mais que o Londrina jogasse em casa, o Juventude é muito mais tímido que o Londrina. O Londrina vai brigar até a última rodada para não cair. Tem, inclusive, dois ex-jogadores do Juventude, que é o Iago Dias, camiseta número 11, se eu não me engano, e o João Paulo, que fez o gol. O João Paulo é um jogador que tem bastante categoria, né, Zé? Eu gosto bastante do João Paulo. Sim, e o Paulinho Mocelin também, que passou pela Juventude. Paulinho Mocelin, isso, também, tem... Exato, tem... são 3 ex-jogadores do Juventude. Então, mas eu penso que o Thiago Carpini ele tem grande parcela nessa vitória, e óbvio, ele é o comandante, mas não só pela troca de atitude, mas ele também tem estrela, tem treinador que tem que ter estrela, né? Porque ele colocou o Daniel Cruz, que fazia muito tempo que não entrava, fez um gol, o Vini Paulista da mesma forma, foi o que fez a pressão ali no segundo gol. Então, cara, o treinador tem que ter um pouquinho de estrela, e ele teve estrela nessa noite, então... O Thiago Carpini ele tem uma boa leitura e acaba que os jogadores compraram a ideia e a Juventude conseguiu o êxito, né? Que esses 3 pontos foram importantíssimos, né? Importantíssimos. Sim, porque para o enfrentamento contra o Vitória deve estar em terceiro lugar, né? Ele venceu terceiro. Hoje, acho que está em terceiro. 28. No 28. Enfrentamento com o Vitória, que é um time que está brigando lá em cima, e o Juventude também, ainda que esteja em oitavo, uma diferença aí de 6 ou 7 pontos, eu acho, para entrar do G4 é 7 pontos. 7 pontos, é bastante pontos, são 3 vitórias, enquanto o adversário não faz, né? Então, o Juventude está longe da zona de classificação ao G4. Agora, só vai chegar perto se vencer um jogo como esse do próximo final de semana. É um jogo para vencer. Porque para um que está brigando lá em cima e soma ponto para si, para chegar perto. Então, vai ser um jogo, digamos assim, de cachorro grande. O Vitória vem fazendo uma campanha permanentemente ali, já chegou a ser líder. Uhum. E é um time que dá uma sensação de que não tem nada garantido que vai subir, porque eu ainda acho que é cedo para bater o martelo. Com exceção do Sport, eu acho que o Sport vai ser o time que vai fazer, sobrar. Digamos, vai sobrar, né? Tem 3 vagas ali. Dessas 3 vagas, a Juventude é um postulante. Desde que, por exemplo, vença um jogo como esse que vem pela frente. Vencer um jogo como a Juventude venceu hoje é um indício de alguém que tem potencial para brigar pela classificação. Mas ele passa a ser apenas um jogo em que o Juventude e outros tantos vão vencer. Mas venceu.
Agora, o jogo de domingo, é domingo? Vai ser domingo? O próximo jogo contra o Vitória? Domingo. O jogo de domingo contra o Vitória é um jogo fundamental para dar esperança ou continuar brigando pela classificação, porque uma derrota, além de deixar a Juventude mais longe da zona de classificação, dá gordura, quer dizer, abastece o Vitória. E aí fica difícil depois. E o Juventude tem 3 derrotas em casa, como eu falei, tem que dar uma segurada nessas derrotas em casa. Claro que tem toda uma circunstância lá do primeiro jogo contra o Botafogo, o Juventude estava naquelas dificuldades, depois contra ali foi o Mirassol. E o último jogo foi um jogo atípico, né? O Juventude não merecia ter perdido para o Tombense. Então tem tudo isso, mas é do jogo, é do futebol. Então, o jogo de domingo é muitíssimo importante. Então o torcedor já está convocado, inclusive domingo, para ir ao estádio Alfredo Jaconi. Se a Juventude estava um pouco desconfiado do torcedor estava um pouco desconfiado do time, e já tem uma ideia de como vai ser a Série B. A Juventude vai lutar com dificuldades, porque os adversários também têm o mesmo objetivo. E a Série B, a Juventude sabe como é que é. É uma competição pesada, uma competição de muito enfrentamento. Tem muitos times que, se não tem qualidade técnica, tem muita virilidade, né? E a Juventude precisa entender disso. Me parece que o Thiago Carpini, fica interessante que o Thiago Carpini não tem assim, uma bagagem de Série B, como a gente conhece, tem treinadores que nasceram para a Série B, né? Então, sempre ali, fazendo bons trabalhos, conhecem todos os atalhos de uma Série B. O Carpini não tem essa experiência, mas está entrando na competição e mostrando que se eu sou aluno, sou um bom aluno. Isso, se adapta, né, ao campeonato com facilidade, de certa forma, seriedade. Né? Até ele deu um limite, né, de comemoração. Vou comemorar só até a janta, depois acabou a festa. Sim, esquece, vira a página e começa de novo, né? É isso aí. Ele é muito consciente, né? Ele é muito consciente. Nós estamos com 27 minutos de programa, nós vamos fechar em 58, vamos dividir depois para falar do Caxias e o resto aí da rodada. Joselito, nós temos ainda que projetar o próximo jogo, não é? Como será? Enfim. Sim. Eu ia entrar exatamente nessa parte agora, como o Juventude acabou vencendo e perdeu 2 peças, né? É o Rodrigo Rodrigues e o Jean Irmer. O Jean Irmer é aquele antigo centro médio, né? O cabeça de área, como a gente diz, é um jogador importantíssimo ali para o meio campo, e o Rodrigo Rodrigues é o centroavante. Zé, qual é o tamanho dessas 2 faltas? Volta Jadson e Romércio, mas esses 2 também saem. O Jadson e o Romércio, eu não sei quem é que vai jogar ali no lugar do João Irmer. Pode ser o Gering, de repente. O Gering, não tem a técnica do Jean, né? Mas é um jogador de marcação, né? E o ataque perde um centroavante, principalmente para um jogo como esse de domingo. Agora, né? Agora vai ter que... Quem é que deve entrar ali? O Cruz, deve entrar ali? Eu acho que sim. Acho que até por isso que o Thiago Carpini colocou ele hoje. Eu acredito que sim. E deu uma resposta hoje e veio com moral para o jogo de domingo, né? Vem com moral. Isso é importante. Foi muito importante o gol que ele fez hoje, porque ele vem acreditando em si próprio no próximo domingo, né? Com o apoio da torcida, em casa, um gramado bom, que o Juventude tem um dos melhores gramados do Brasil, né? E o tempo deve ajudar, né? O tempo deve ajudar, sim. Nós vamos ter uma temperatura entre 5 e 30 graus no domingo, né? Dá para... Então... não chovendo, não dando chuva, aquela chuva de criar rio dentro do gramado, o resto vai tranquilo, né? No dentro do campo, depois que esquenta, não sente nada, é 38 graus e era isso. Mas hoje foi isso, né? Nessa quinta-feira estava 30 graus no meio-dia, agora está 10. Neblinas e sóis e esse tempo louco aí, não adianta. E afeta um pouco, claro, a preparação física dos atletas, né? Depende muito
da alimentação, do aquecimento, não é? Isso tudo tem detalhes importantes também, José. Ah, sim, sem dúvida alguma. Toda e qualquer mudança, ela faz parte, né? Então, eu acredito que o Juventude ele vai ter que se preparar muito bem, porque teve o jogo hoje, no caso ontem, né? Que nós já estamos à meia-noite. Então, inclusive, hoje, no dia 29 de junho, a gente já está dando os parabéns aqui, já que nós estamos na pauta do Juventude. Parabéns ao Esporte Clube Juventude, que hoje, no dia 29 de junho, está completando 110 anos. Olha só. Então, 110 anos do Esporte Clube Juventude, 29 de junho de 1913. Então, o Juventude, nessa data, está completando 110 anos de existência. E para projetar, então, a gente já estava falando ali de perdas e de voltas, enfim, é um jogo daquele que eu acredito que é um diferencial se o Juventude vencer, porque eu estava olhando a tabela dos times que estão ali em cima, o Juventude não venceu ninguém. O Vila Nova, o Juventude perdeu, o Novo Horizontino, o Juventude perdeu, o Sport Recife, o Juventude perdeu. Ganhou do Criciúma e perdeu para o Mirassol. Então, todos os times que estão ali entre os 4 primeiros, tirando o Vitória agora, que é o próximo adversário, o Juventude não venceu nenhum. Então, o Juventude vencendo o Vitória, ele começa a dar uma outra cara pro próprio Juventude dentro do campeonato, Zé. Porque pega um desses que está na frente e não dá pontos, né? Por exemplo, esses aí, muitos estão na frente, talvez porque tem os 3 pontos do Juventude que eles pegaram, né? Exatamente. Então, estão ali, né? Então, por isso que é importante a Juventude tirar os pontos do Vitória, porque não tira o Vitória lá de cima, mas para o Vitória e o Juventude cresce, né? Aumenta para o Juventude. Então, é importantíssimo. Por isso, é um jogo assim para o torcedor, né? É um jogo que o torcedor, digamos assim, com a palavra, o torcedor do Juventude no domingo. Então, importantíssima essa vitória, a presença do torcedor, a pressão, que o torcedor sabe fazer muito bem. Eu tenho certeza que dentro de campo o Thiago vai saber resolver, encontrar soluções para os desfalques. Muito bem. Quando terminar aí, José, eu faço um pequeno recorte para a gente mudar a página. Pode seguir que nós terminamos com o Juventude agora. Muito bem, estamos apresentando o Teoria de Tudo, quadro Por Dentro da Bola, um pequeno recorte aqui para a nossa patrocinadora também, a Happy Code. Nós já voltamos para falar de Caxias e o resto da pauta de hoje. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio. Por Dentro da Bola. Muito bem, mais rápido, não é, do que um raio, estamos de volta aqui no Teoria de Tudo especial, hoje ampliando a pauta na boca do gol, o Caxias apresentando reforços, não é? Chegou aí o Meia Soares, Joselito, é isso? O Soares foi apresentado na tarde desta quarta-feira, mas chegou o goleiro Fabian Volpe, na realidade, o Caxias anunciou o goleiro Fabian Volpe. Ou seja, eu não sei nada, né? Ainda bem que tu tá aqui. Não, tranquilo. O Soares ele foi apresentado, né? Mas quem chegou é o novo reforço, é o Fabian Volpe, de 25 anos. Ele chega pela uma passagem do Amazonas, pela equipe amazonense. Ele foi campeão estadual neste ano.
Então, o goleiro ele tem no seu currículo clubes como AD Ibirama, Arapongas, Estanciano, Inter de Lages, Hercílio Luz, São Bernardo, Metropolitano, Joinville e o Aimoré. A última equipe antes do Amazonas, que o goleiro Fabian Volpe vem, ele tem 25 anos, 1,86 m e é natural de Florianópolis. Então esse é um dos reforços da equipe do Caxias, e o Caxias que busca no mercado ainda um lateral esquerdo, pois Jonathan e Dudu Mandai continuam no departamento médico, o Dudu Mandai está fora há mais de um mês, e o Jonathan também teve uma lesão confirmada e vai ficar pelo menos mais 1 ou 2 jogos fora, então o Caxias urgentemente está indo atrás de um lateral, e se diz que esse lateral vem do mercado da Série B. Então o Caxias, após a contratação do executivo de futebol Newton Drummond, o Chumbinho, como todo mundo conhece, parece que ele está tentando convencer algum jogador da Série B que não está sendo aproveitado para vir para a equipe do Caxias. Também um volante para o lugar do Marcial, um volante de segunda função, e mais 2 atacantes de lado. Um atacante de lado já está bem encaminhado, é da Série C, parece que vai chegar até sexta-feira, e o outro atacante, o Caxias busca um nome diferenciado para tentar esse tão sonhado acesso. E o Caxias aí se mexendo no mercado, mas claro, né, como a gente fala, né, a gente está ali acompanhando os jogos, enfim, do Caxias. O Caxias está meio tarde para ir em busca de 4, 5, 6 reforços. É claro que a saída do Tcheco era inevitável, mas mais uma vez o Caxias está protelando algumas coisas. Principalmente nós estamos chegando praticamente no final dessa primeira fase. O Caxias ainda está montando a sua equipe, ainda está se remontando, até porque o Gerson Guzmão tem uma forma de pensar. O Tcheco tinha outra forma de pensar. O Tcheco não gostava muito de extremas, e já o Gerson Guzmão já demonstrou, mesmo que fosse o Novo Hamburgo, que inexiste no campeonato, sem dúvida alguma, é o pior do campeonato. O Novo Hamburgo ele não é o pior do grupo do Caxias. O Novo Hamburgo é o pior do campeonato, porque ele tem apenas 3 pontos. Mas como é que se diz? O Caxias, o Gerson Guzmão, ele gosta de extremas. Então, por conta disso, o Caxias está indo em busca de mais 2 extremos. E dentro daquilo que a gente viu, né, Zé, principalmente ali contra a equipe do Novo Hamburgo, é claro, a ressalva do time do Novo Hamburgo. Mas o Gerson Guzmão, pelo menos, reorganizou essa equipe que a gente viu, principalmente no jogo do Hercílio Luz, que o Caxias estava totalmente perdido, Zé Teodoro. É complicado você estar em meio à competição e ainda buscando jogadores. Em que condições vêm esses jogadores? Certamente não estavam jogando, alguns, porque se estivessem jogando, certamente o time que eles estivessem defendendo não liberaria. Então, tem tudo isso. Tem essa dificuldade. Qual a qualidade desses jogadores que chegam? Fisicamente, como que eles estão? Chegam para ser titulares, brigarem pela titularidade? Então, eu nunca gostei de montagem de time ou remontagem, porque na verdade o Caxias está remontando o time em meio à competição. Um treinador que chegou e que precisa, além de aumentar o grupo, fortalecer o grupo, precisa de uns 2 titulares e jogadores que se adaptem ao seu esquema. Veja bem, ao esquema do treinador novo que chegou. Mas também, eu digo, futebol é desafiador. Você tem que ser rápido, né? E você tem que mostrar capacidade de remontar tudo em meio à bola rolando. E é o que o Caxias está fazendo mais uma vez. Menos mal que o grupo do Caxias é um grupo que não oferece nenhuma possibilidade de o Caxias não estar entre os 4. No mínimo isso, o Caxias está salvo entre os 4. Muito pela capacidade, pela qualidade do grupo. Porque pelo futebol que o Caxias apresentou até agora, numa situação, num grupo melhor, como o Caxias já pegou em outros anos, o Caxias estaria longe de uma classificação. Esse grupo, quando o Caxias nasceu na disputa da Série D em 2023, já nasceu classificado. E, com todo respeito aos demais, mas não há como o Caxias não ficar entre os 4,
um grupo que tem um Novo Hamburgo do jeito que está, um Aimoré do jeito que está. Eu sempre digo que o Novo Hamburgo está jogando a Série D para não se licenciar, porque aí teria punição. Para cumprir, né? Vai lá, vamos em frente, vamos jogar. O Aimoré não foge disso. O Aimoré não foge disso. O Aimoré, inclusive, caiu, né? E aí, um Brasil de Pelotas que está sobrevivendo. Né? Então, só aí eu já citei 3. Né? Já citei 3. Aí sobra o quê? Aí vamos para Santa Catarina. O Concórdia. A Concórdia, eu, com todo respeito a Concórdia, como disse, uma cidade maravilhosa. Conheço Concórdia, tenho vários amigos em Concórdia. Dancei muito o baile em Concórdia, de bandinha, né? Terra dos Montanari. Tá bom aí, não vai Terra dos Montanari. Não, mas a Concórdia é coisa boa, até os Montanari lá e tal. Irmãos Casagrande, né? Com todo respeito ao Concórdia, é um time semi-profissional, pelo que a gente viu aqui. O grupo, o clube é profissional, mas sabe? Então, sobra o quê? Eu já citei 4 aí que não são pais. Eu disse para te não parar quando eu disse que dançou muito baile, para te não te entregar, né? Porque sabe que o peixe morre pela boca, né? Não, mas quem deveria saber sabe que eu sou pé de valsa. É coisa boa, né? Opa! Então, aí sobra, eu já citei 4, aí vamos pegar o Ercílio Luz. A gente viu que o Ercílio Luz é um time que não sabe. Minimamente organizado, só isso. Minimamente organizado. Aí você vai para o São Joséense. Mais pelo confronto em casa do São Joséense, que é difícil jogar lá, por quê? Porque tu não joga num estádio, tu joga num ensaio de estádio de futebol. Então, o outro time lá, o Camboriú, caiu para a 2ª divisão do futebol catarinense. Então, veja bem, com todo respeito, né? Com todo respeito, o Caxias já nasceu na Série D em 2023 classificado entre os 4. Então, menos mal. Menos mal agora, daqui para frente, que o Caxias precisa fazer diferença. O que é fazer diferença? Buscar mais pontos para se classificar bem, e deve se classificar em segundo, porque perdeu o confronto direto para o Ercílio Luz. Buscar mais pontos para se classificar bem, né? E agora, no mata-mata, quando entrar no mata-mata, ser totalmente diferente desse Caxias que a gente viu até agora. Então é um desafio para o Guzmão. É verdade. Nós temos aqui um trecho, José, da apresentação do Soares. Eu não sei se você quer que eu possa rodar agora, não? Pode, claro. Chegada ao novo clube, tu que tem esse primeiro desafio aqui no Rio Grande do Sul, como é que tu vê essa oportunidade de defender o Caxias? Boa tarde. Boa tarde. Minha expectativa é das boas, né? É uma experiência muito boa, um clube muito... a grandeza que tem o Caxias, e eu sei que a gente vai... Eu vim para mostrar o trabalho, né? Que é onde eu passei. O pessoal fala que não foi muito bom a passagem, eu machuquei lá quando eu estava no Remo, mas isso já ficou para trás. Eu vim para mostrar o meu trabalho para o Caxias, e na hora que o professor precisar, eu vou estar disposto a ajudar ele da forma que for possível, e a gente conseguiu o objetivo do clube. Como é que tu recebeu esse contato do Caxias e o que te fez escolher também pela proposta do clube? Quando o meu empresário falou que a gente chegou a uma proposta do Caxias, eu estava organizando as minhas coisas lá no Remo, e eu falei que seria uma oportunidade muito boa. Um time que o Caxias um clube gigante. Falei para ele que a gente podia acertar, que chegasse lá a gente conseguir uns objetivos muito bons, como para mim, como para o clube. Legal, o trechinho aí da entrevista do Soares me lembrou o Toninho Cerezo. Vocês lembram do Toninho Cerezo? Tem um parecido, né? Com o Toninho Cerezo. Meio de campo, não é? Brasileiro. Tudo bem, não vou lembrar da Copa de 82. Que o Toninho Cerezo atrasou a bola e o Paulo Rossi nos derrubou, né? Já lembrei. Pois é. Mas a apresentação de um jogador, ou outros momentos do jogador, do treinador, a palavra dele serve para a gente ter um conteúdo para analisar, né? Agora, nada como dá para dizer assim, nada é garantido. Porque, claro, o jogador chega, eu vim para somar, eu vim para dar meu maior, né? O professor mandar. O clube é grande, sabe? Né? Aceitei a proposta porque, né,
Achei o projeto legal, bom, né? Frases protocolares. Então o Joselito, Joselito quando entrou aqui no esporte, no lugar do Ivan Sgaraboto, disse isso. Só que ele provou, né? Exatamente. Eu vim para somar, né? Para somar. Vim para somar, né? Quando a bola rola, a gente vê que nada. Mas se o Caxias trouxe o Soares, que não é aquele, né? Sim. Se o Caxias trouxe esse Soares, certamente ele está dentro de uma agenda. Porque hoje, dirigente que contrata jogador sem uma agenda, sem ter esse jogador numa agenda, se dar uma especulada antes, conhecer o jogador, né? O dirigente que não faz isso, hoje não tem sucesso nenhum. É verdade. Então eu acho que o Soares não é tipo assim, tem um cara lá, disseram que tem um cara lá no Remo e vão buscar ele, então traz. Tá jogando, é titular do Remo? Não é, então traz para cá. Não é assim que se faz hoje contratação. Né? Não, né? Então o Caxias tem um nível profissional bem maior que isso. Mas é bom tu colocar isso, Zé. Né? Sim. Mas é bom colocar isso, porque o torcedor às vezes não sabe, acha que os dirigentes estão apostando. O dirigente está tentando acertar. Né? Exatamente. Se busca quem é o jogador. Hoje não se contrata mais por vídeo, por DVD. Nem existe mais DVD. Não existe mais. O cara manda o DVD lá e diz, olha aí, o DVD o cara pega todos os lances. O cara não vai pegar um DVD, uma bola, né? o cara errou o pé da bola, né? Né? Foi então, mas caiu. Hoje é agenda, é informação, é estatística, né? É ocasião, por exemplo, tem um jogador lá que financeiramente dá para trazer, porque ele saturou lá naquele clube, teve um problema lá, nem foi técnico e tal, o treinador que chegou lá não gosta dele na tal função, então está sobrando, vamos trazer. Por quê? Porque tem todo um currículo. Eu espero que o Soares seja, as palavras que ele disse, eu vim para isso, vim para aquilo, vim para isso, seja... ele prova em campo, né? Dentro do campo. Isso, exatamente. Porque o Caxias precisa mesmo se fortalecer, e sempre é bom lembrar, Joselito, Zé Teodoro, nossos telespectadores aí da TV Caxias, os internautas, como disse, né, o Zé, que o Caxias já entrou na série de classificado, que bom, mas não mais com o objetivo de se formar para o mata-mata, que aí cada jogo é uma decisão, né? Exatamente. E o importante, né, Brambila e Joselito, o pessoal que nos acompanha, o importante é que você vai para esse mata-mata, aquilo que eu venho dizendo desde o início. Precisa prestar muita atenção na pontuação. Precisa ter, e acho que tem dentro do Caxias alguém analisando os possíveis adversários, como é que eles estão na questão de pontos. Porque quando você se acorda, você já está na casa do outro. Foi o que aconteceu com o Caxias no ano passado. Quando o Caxias se acordou, o Caxias viu que ia ter que terminar a sua vida fora de casa. Aí é que está. O Caxias vai conseguir escolher adversário dessa vez, será? Não, acho que não. Acho que não, né? O que tem que fazer é aquilo que eu disse. Não basta se classificar em primeiro ou segundo. Tem que fazer o maior número de pontos agora. Tem que fazer pontos, porque daqui a pouco se classifica em segundo ou primeiro, mas os adversários estão com a pontuação quase que inalcançável. Né? E aí acontece como no ano passado. No ano passado o Caxias teve 4 empates. Decide os tudo 4 fora. Os 4 empates que o Caxias teve nos 2 mata-matas, ele passou, o Caxias passou, legal. Quando o Caxias viu o confronto no momento decisivo, o Caxias não tinha ponto suficiente para trazer o jogo para casa. Exatamente. Então é esse o perigo. Joselito. Não, acho que é isso aí mesmo. Domingo, então, a equipe do Caxias enfrenta o Brasil de Pelotas. É um clássico gaúcho, né? Há muito tempo não tinha esse clássico em brasileiro, agora vai ter novamente uma fumaceira, vamos dizer assim. E o Brasil de Pelotas, ele tá brigando ainda pelo G4. Então, vamos dizer assim, é quase, não digo a última cartada do Brasil, mas é uma das últimas cartadas que o Brasil tem. O Caxias empatando ou vencendo a equipe do Brasil é um adversário a menos, como o Brasil de Pelotas.
Então, agora é um teste já de fogo, já, logo de início para o Gerson Guzmão, porque diante da equipe do Novo Hamburgo, a gente vai ressaltar mais uma vez, é um time que não existe, é um time que não estava tão preocupado assim com o brasileiro. Já o Brasil de Pelotas, sim. O Brasil de Pelotas, mesmo que esteja na bacia das almas, como a gente diz, tá com uma situação financeira, enfim, tudo muito difícil, mas jogar lá nunca é fácil. Então, ainda não tem nem como é que se diz, não tem nenhum provável time, porque o Caxias ainda tem muitos dias para treinamento, né, Miguel? Mas agora é aguardar, tem os reforços que estão para vir, e aí, a partir dos outros dias, a gente vai informando para vocês aí. Muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, na boca do gol, aqui no Teoria de Tudo. Vamos agora em ritmo de aterrissagem, né? Se vira nos 30, nesses últimos minutos de programa. Dupla Grenal, Joselito. Pois é, iniciando pelo Internacional. O Internacional está classificado à próxima fase da Libertadores da América. Venceu a equipe do Independiente Medellín por 3-1. 2 gols do Luiz Adriano e 1 gol do Maurício. Ou 1 gol do Maurício e 2 gols do Luiz Adriano. O gol do Maurício, inclusive, muitos torcedores, né, Zé, nem viram o gol, porque foi bem no comecinho. A gente pode dizer que o Internacional começou o jogo vencendo. Foi muito no começo e até muitos torcedores do Internacional acabaram não conseguindo ver esse gol do Internacional. Mas agora o Internacional conseguiu a sua classificação em primeiro lugar, o Nacional também venceu, e o Independiente Medellín, olha só como é o campeonato, né? O Independiente Medellín era o líder da chave no começo dessa rodada e acabou ficando fora da Libertadores, agora vai disputar aquela pré-sul-americana que tem que jogar com outras equipes. Então isso que é bem, é bem interessante. Isso aí, a chamada repescagem, exatamente. Zé Teodoro. Isso, eu ia falar com o Zé agora. O Internacional precisava de uma noite épica. E foi uma noite de muita euforia, né, de resposta em campo, né, na questão do resultado, mas também na questão do desempenho. Eu não acompanhei o jogo do Internacional, porque estava numa função aí, que até encontrei o Brambila, mas acompanhei depois as análises. O Internacional jogou muito bem. O segundo tempo, ainda que o torcedor possa dizer, não, mas o segundo tempo o Inter perdeu para o Independiente. Mas não, o Inter administrou o segundo tempo, o Inter não foi ameaçado pelo Independiente, né, e fez um jogo bom, aquilo que o torcedor esperava. Porque tudo conspirava a favor do Inter. A chegada do Valência, né, a volta do Maurício, todos os jogadores estavam no departamento médico, todos estavam no banco, Aranguizo, Gabriel, quer dizer, toda a disposição. Claro que não iam jogar, só jogou Maurício, que era o que mais tinha condições de jogar dos lesionados. E também tem muito efeito disso, e veja bem como é importante essa questão da rivalidade. O torcedor do Internacional está muito eufórico, porque lá do outro lado está um desespero. Né? O homem vai para a Espanha ser tratado do joelho, o homem vai lá para os Estados Unidos, para Miami. O homem vai parar de jogar ou não vai. O homem foi para o Uruguai nesse período aí da data FIFA e voltou com uma outra cabeça. Quer dizer, começou a ruir lá no outro lado. Isso transfere para o outro lado. Né? E o torcedor do Internacional está hoje em êxtase. Por quê? Porque possivelmente nos próximos dias não se falará mais em Soares vestindo a camisa do Grêmio, mas em Soares que vestiu a camisa do Grêmio. Né? E em contrapartida, o Internacional bota em campo, daqui uns dias, um cara que foi goleador da sua seleção na Copa do Mundo. Né? E é um jogador, é inegável a técnica desse jogador de alto nível. Né? Então, tudo isso conspirou a favor do Inter hoje. Faltava dar a resposta dentro do campo. Deu. Agora começa outro campeonato para o Inter. Muito bem. E o Grêmio, José? Bom, o Grêmio está se preparando para enfrentar a equipe do Bahia, né? A equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Até tem uma curiosidade, porque o Grêmio vai enfrentar o Bahia 2 vezes. Vai enfrentar o Bahia neste sábado às 6h30 da tarde, lá na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. E na terça-feira já pega o Bahia, mas pela Copa do Brasil. Então tem essa curiosidade. E o Grêmio, então, ele acertou a rescisão do vínculo com o Lucas Silva e liberou o jogador para assinar em definitivo com o Cruzeiro.
Então o Lucas Silva não faz mais parte do elenco do Grêmio, e o Bruno Alves também não vai poder contar com ele, porque termina o contrato dele nesta sexta-feira, e ele só vai poder renovar quando abrir a janela dia 13 de julho. E também o Grêmio pode ter, aí, além dessa fala do Zé com relação ao Luis Soares, se ele vai ou não para a Espanha, se ele vai ou não para o Inter Miami com seu amigo Messi, o Bitelo também pode estar de saída, tá? O Grêmio já, como é que se diz, ele admite que o Bitelo recebeu uma sondagem do Mônaco da França, porém a multa rescisória é pelo menos acima dos 10 milhões de euros. Muito bem, estamos apresentando por dentro da bola. Fala aí do Grêmio, Zé, por gentileza, desculpe. O Grêmio é aquilo, tá? O Grêmio está fazendo um campeonato surpreendente, né? No Campeonato Brasileiro. O Renato encontrou alternativas, usou 4 zagueiros, levou uma surra em São Paulo e insistiu porque tinha convicção, méritos para o Renato. Agora começa uma nova fase para o Grêmio. E tudo isso passa pelos 2 jogos na Bahia. Se o Grêmio afundar nos 2 jogos, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil, alguma coisa de estranho começa a acontecer na arena, né? Porque eu já estou falando, essa questão do Soares, ela não terminou, ela apenas está começando. E o desfecho dela não vai ser o que muitos estão dizendo por aí, estão esperando. Inclusive, alguns coleguinhas de imprensa, que são representantes do Grêmio, né, na crônica, sabe, teimando, insistindo, não querendo ver a realidade. Gente, tem alguma coisa, o próprio Renato falou, tem coisinhas por aí. E essa não pense que esse casamento vai terminar assim. Soares e Grêmio continuando na boa. Vai pro litígio? Vai pro litígio, né? Então alguma coisa estranha vai acontecer, né? Então vamos aguardar. Mas passa muito pelos 2 jogos que o Grêmio tem lá, na Bahia, né? Verdade, muito bem, preciso, concisos, José Teodoro, que bom ter você aqui, não preciso nem trabalhar muito, Zé. Gaúchos na Série C, Joselito. Bom, Gaúcho na Série C, o Ipiranga pega o Confiança, sábado às 16 horas, e o São José pega o América de Natal, segunda-feira, às 20 horas, no Passo da Areia. Como é que estão os gaúchos na Série C? O São José está na 5ª colocação com 16 pontos, ou seja, ele está dentro do G8, que são os 8 classificados para o quadrangular, para a busca da Série B. E o Ipiranga infelizmente está na 11ª posição, com 13 pontos. Ele está a 2 pontos do G8, ele ainda tem, obviamente, chance, mas o Ipiranga está em declínio e o São José está buscando algo maior, até estava em 3º lugar, mas agora caiu para a 5ª colocação. Os gaúchos aí tentando a sua subida à Série B. 30 segundos para ti, Zé. O Ipiranga leva a gente aos nervos, né? É uma decepção. O Ipiranga fez um bom campeonato gaúcho. Eu já me decepcionei com o Ipiranga quando não é que entregou, mas se acovardou na arena ali contra o Grêmio, né? Se acovardou naquele confronto contra o Grêmio. Eu já me decepcionei com o Ipiranga quando tinha um ministro aí que dizia que era Ipiranga, né? Que só fazia coisinha. Mas tá difícil para o Ipiranga que bate na trave, né? E perdeu para o Lanterna em casa. Aliás, perdeu 2 jogos em casa. Então, não sei, mas pode ser que reaja ainda. 2 pontos é pouco, né? Mas uma decepção o Ipiranga. E o Zequinha vai fazendo sua sobrevivência. Se não entra, não cai, né? Gaúchos na Série D, Joselito Santos. Bom, além do Caxias e Brasil de Pelotas, é uma rodada entre gaúchos na Série D. O outro jogo é Novo Hamburgo e Aimoré, lá no Vale, às 6 horas da tarde, neste domingo. Novo Hamburgo e Aimoré estão ali nos últimos, né? Nas últimas posições. José Teodoro. Ali é para ver quem vai ser enterrado e para ver quem vai ser cremado, né? Os 2 estão mais ou menos. É uma questão de como vai ser o destino dos 2, né? O desfecho. Porque eu volto a dizer, Novo Hamburgo e Aimoré, eles só estão jogando para não se licenciar. Sim. Se licenciar, perde, tem restrições. Acho que 3 anos ficar fora, uma coisa assim. Então é melhor participar e perder, se não ganhar, tudo bem. Fica fora, porque dentro do campo e resolve a vida, né? Cumprir carnê, né? Como se diz, cumprir tabela. É. O Mundial Feminino teve convocação, né, da seleção, né? E a Marta está de novo, não é? E é muito bom que esteja. Há uma expectativa sobre isso para a gente concluir, Joselito.
É isso aí, então, a técnica, então, a Pia Sanraj, ela anunciou nessa terça-feira a lista de jogadoras convocadas pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina 2023 a ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A relação tem 23 nomes, 11 estreantes em mundiais, com mais 3 suplentes em caso de lesão. As maiores surpresas são a goleira Bárbara e a zagueira Mônica. Vamos às convocadas, então. Goleiras Letícia, do Corinthians, Bárbara do Flamengo e Camila do Santos. As defensoras Antônia do Levante, Bruninha do Gotham FC e Kathleen do Real Madrid, Lauren do Madrid, Mônica Hickman do Madrid, Rafaele do Arsenal e Tamires do Corinthians. Meio-campistas, a Duda Sampaio do Corinthians, Caroline do North Carolina Courage, a Luana do Corinthians, Adriana do Orlando Pride, Ana Vitória do Benfica e Ari Borges do Racing. Atacantes, Andressa Alves do Roma, Geice do Barcelona, Nicole do Benfica, Bia Zanerato do Palmeiras, Debinha do Kansas City, Gabi Nunes do Madrid e Marta do Orlando Pride. As 3 suplentes são Tainara do Bayern de Munique, Aline Gomes da Ferroviária e Angelina do Ole Hind. O Brasil está no grupo F e estreia no dia 24 de julho contra o Panamá em Adelaide, depois joga contra a França no dia 29, em Brisbane, e Jamaica dia 2 de agosto em Melbourne. As jogadoras convocadas se apresentarão ainda nesta semana para iniciar os treinamentos. Antes de viajar para a Austrália, a seleção fará um amistoso de despedida da torcida no próximo domingo contra o Chile no estádio Mané Garrincha, em Brasília. José Teodoro. A gente vê aí que o futebol gaúcho realmente está com dificuldades, né? A gente vê que predomina Palmeiras, Corinthians. E essa convocação da goleira do Flamengo tem um cheirinho de Flamengo, né? Um cheirinho daquilo que sempre... de Ibope para TV, né? Contentar. Maior torcida do Brasil. Porque ela não está em condições técnicas de ser convocada. Mas aí todos os que assumem a CBF, na seleção brasileira, eles são um pouquinho de vítimas dessa mão grande, né? E a Pia, infelizmente, eu acho que caiu nessa conversa aí. Mas vamos torcer, está na hora da seleção brasileira ganhar alguma coisa nesse sentido, porque ela morre na praia, né? Mas vamos torcer para as meninas, vamos torcer porque o futebol feminino está em ascensão e que bom, né, que isso aconteça. Tem uma gaúcha aí, né? Uma gaúcha que não sei qual delas aí está fora daqui do Rio Grande do Sul, mas que é gaúcha. Acho que é a Bia Zanerato, se eu não me engano. Parece que é gremista e jogou no Inter. Parece que a história dela é assim, ela é gremista, mas jogou no Internacional. Sim. Mas vamos torcer. É bom, essa Copa do Mundo vai ser muito boa. Está crescendo o futebol feminino, né? Pelo menos em atenção, né? Em divulgação e em qualidade. Que bom. Muito bem, se vocês chegarem atrasados aos trabalhos, amanhã o programa serve como atestado, tá? Não tem problema nenhum. Eu tenho que levantar daqui a pouco para levar minha filha para a escola, né? Então, tá tudo certo. Muito obrigado, né, pela alegria, né, de vocês estarem aqui generosamente, né, voluntariamente, como amigos que são, e também dedicados aí ao jornalismo, à boa imprensa, né? Acabamos de falar dos 20 anos da ARI na Câmara de Vereadores, eu e o José Teodoro estivemos lá. Enfim, José Teodoro, muito obrigado. Você esteve aqui falando da campanha do agasalho no outro programa e hoje você volta para falar de esportes. Valeu, muito obrigado. Sempre até a próxima, meu querido. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Legal. Joselito Santos, você volta quando? Voltamos no domingo. Domingo tem jogo do Juventude Vitória e o Caxias enfrenta a equipe do Brasil de Pelotas. A gente parece guarda de firma, a gente trabalha de madrugada e no domingo, Joselito. Mais ou menos. Mais ou menos. Nós estamos guardando. Muito bem. Muito obrigado a todos e a todas. O Teoria de Tudo volta amanhã. Hoje foi só esporte, mas foi um esporte qualificado, com essa audiência aí que merece. E nós agradecemos também aos nossos patrocinadores, aos telespectadores, aos internautas e a toda a nossa audiência. É o Teoria de Tudo. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe